Bem-vindos a mais um episódio de Quem Tá na Área. Esse podcast acontece graças à colaboração do CREA de Minas Gerais. E, a associação aí na frente de tudo isso. Gente, eu tô muito triste, porque tá chegando ao final nossa primeira temporada, a gente tá indo pro 9º episódio. Nossa senhora, eu já tô ficando com saudade, eu já quero mais entrevistados, mas hoje o entrevistado de hoje é muito importante, viu? Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir desculpas à produção. Porque a produção, ela fez umas canecas lindas, perfeitas. Só que eu e o João gostou tanto que nós levou pra casa e esquece de trazer de volta. Mas todos os nossos convidados estão ganhando caneca, viu, produção? Então você perdoa a gente. Hoje nosso convidado é uma pessoa muito importante, é professor, inclusive foi professor dos meus professores e provavelmente foi professor dos meus professores. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Foi seu professor também, João? Foi meu professor também, nos 2 cursos. Colares, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, se apresente pra gente. Conte a sua trajetória. Seu breve currículo, né? Breve currículo. Primeiro, eu fiquei meio triste aqui com a sua apresentação, quando você fala que eu fui professor do professor do seu professor. A pessoa que não tinha me visto ainda, né, que me viu aqui na câmera, falou, nossa, deve ser aquele senhor que é gaguejando aqui, que não consegue nem falar mais. O Colares está muito bem, tá doido? Tudo bem, eu tenho alguns anos de caminhada, mas também não é desse jeito aí também não, né? Olha, será? Muito bem, mas para falar um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha formação, eu acho que fui, né, pelo menos, agora eu acho que eu estacionei, mas eu fui meio nômade, né. Eu comecei, primeiro que eu saí de casa com 14 anos de idade, né, e minha família me botou dentro de um ônibus, eu viajei 12 horas da cidade onde eu morava, que era Araçuaí, e fui parar em Belo Horizonte, né? Cheguei lá na rodoviária, não sabia nem para onde ir, mas aí fui, deu com 14 anos. 14 anos. A gente não sabia, que interessante, bonita a história. Fui lá, fiz o ensino médio, né, que hoje se chama ensino médio, naquela época, né, era científico, né? Aí fiz o meu científico lá e fiz o vestibular e fui para Ouro Preto. Então, começando aí, né, falando um pouquinho da minha formação, eu sou formado em Engenharia Geológica pela Universidade Federal de Ouro Preto, né? E de Ouro Preto eu fui para a USP de São Carlos, aonde eu fiz o meu mestrado e o doutorado. E nesse meio tempo, né, enquanto eu estava lá em São Carlos fazendo mestrado ainda, eu já comecei a dar aulas. Eu fui para Faculdades Claretianas de Batatais. Ah, bacana. Comecei lá, fazendo mestrado ainda. Aí, depois, quando eu estava entrando no doutorado, eu fui chamado para dar aulas em Passos, né, na FESP, né? Naquela época era FESP, estava transformando ainda em UENG, mas ainda só não era estadualizada nem nada, né? E foi então quando eu durante um período, enquanto eu estava fazendo doutorado, eu ainda fiquei lá em São Carlos, mas vinha toda semana para dar aulas em Passos. E era USP Exalc, que a Exalc tem uma... Não, a Exalc é em Piracicaba. Em Piracicaba. É uma vertente da USP, mais ligada à área agrícola, mas certo. É em Piracicaba. Lá em São Carlos chama Escola de Engenharia de São Carlos. Entendi, bacana. Que é ligada à USP, né? E lá em São Carlos tem também a Universidade Federal de São Carlos e tem a USP. Então são as 2 grandes universidades em São Carlos, mas toda a minha formação foi na USP. E aí, então, eu vim para Passos, tem já uns 22 anos que eu moro em Passos, mas como professor universitário fiquei 30 anos como professor universitário. Hoje eu quis descansar um pouco da docência e estou dedicando só à minha empresa, né? Eu tenho uma empresa de engenharia, que trabalha na área de engenharia, de geologia e na área ambiental. E hoje, então, vamos fazer agora 2 anos que eu me desliguei da UENG
E estou só como professor convidado no mestrado. Nós temos um mestrado lá, né? Um mestrado em desenvolvimento regional. E no mestrado eu ainda continuo, mas não mais como docente. Enfim, acho que eu contei um pouco da minha história de vida aqui, né? Por que escolheu essa engenharia? Engenharia geológica? É. Eu venho de uma região que é uma região muito... Hoje, então, né, ficou muito mais conhecida ainda, mas naquela época já era uma região conhecida como uma região onde ocorria muitas pedras preciosas, né? Que é aquela região ali do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas. Então, hoje se está um boom danado ali naquela região por causa do lítio, né? Então, grandes multinacionais estão já indo para lá e tal, em função da extração de lítio. Mas desde aquela época já era. Então, desde criança, né, que eu estou envolvido com aquele meio. Sim, e eu era muito curioso, né? Queria entender como que achava aquelas pedras preciosas, como que as coisas estavam ali e tal, né? Já achou alguma? Achei muito pouco, pra falar a verdade. Quando eu entrei na geologia, eu descobri que a coisa não é tão simples assim, principalmente com relação às pedras preciosas, né? Então, toda a formação geológica para a formação de uma pedra preciosa, ela é um pouco diferente dos outros minérios, né? Como o caso do ouro, do ferro, né? Esses são mais fáceis de achar, as pedras preciosas não são, não. Que legal. São bem difíceis. E foi daí que veio a ideia de geologia, né? E eu fui então para Ouro Preto. Que bacana. Estudo de solos e rochas, viu, pessoal? Não é pedra, por favor. Com quem você aprendeu isso? Tá na minha frente. Isso aí é mito. Mas assim, hoje a gente vai voltar mais pro tema de resíduos sólidos. Disseram que você é o cara sobre esse assunto. Então, eu queria saber primeiro o que é. Isso é um pouco de conversa, né? Mas tudo bem. Eu, de fato, né, desde que eu fui para Passos, né, para o UENG, e como professor lá, acaba que a gente começa a trabalhar em várias áreas afins, né? E eu, desde que eu vim, eu comecei a trabalhar também como autônomo e desenvolvendo alguns projetos, né, em diversas áreas, e foi daí que iniciou, né, a área de resíduos sólidos. Então já tem mais ou menos uns 20 e tantos anos que eu atuo na área de resíduos sólidos. Inicialmente comecei mais especificamente com estudo de áreas para disposição de resíduos e tal, e depois eu fui ampliando o meu leque dentro desse do contexto, né, dos resíduos sólidos, dando apoio às prefeituras e tudo mais. Mas você perguntou o que é resíduos sólidos, é isso, né? Explicar para a galera de casa. Vulgarmente, né, conhecido como lixo, né? Mas, na verdade, o termo resíduos sólidos, ele vai além do termo lixo, né? Então, o que eu diria para vocês que lixo talvez fosse seja um grupo apenas do que a gente denomina de resíduos sólidos, ou seja, é aquilo que não pode ser aproveitado, né? E que aí então você não tem como, você tem que dar um destino final para ele, né? Você não pode devolver ele para a cadeia produtiva, né? Que é o caso da maioria dos resíduos sólidos. Então, existe aí duas classificações mais comuns de resíduos sólidos, né? Que são mais corriqueiras, que estão mais no dia a dia e no nosso dia a dia, né? Uma primeira classificação, que a gente chama classificação quanto à periculosidade. E nessa classificação, então, você tem duas classes ali, classe 1 e classe 2. Sendo a classe 1 os resíduos perigosos e a classe 2 os outros todos, né? Seria entre eles, coisa de hospital, talvez? Uma parte, né, dos resíduos hospitalares se encaixam ali como resíduos perigosos, alguma parte dos resíduos industriais também se encaixam, né, como os resíduos perigosos. E os outros inflamáveis todos também, né? Inflamáveis, né? Então você tem alguns
alguns tipos de resíduos que se encaixam lá. E a outra classe é a classe dos resíduos comuns. E dentre eles estão aí os resíduos domésticos, né? Aqueles resíduos que nós produzimos dentro das nossas casas, e diversos outros, como os resíduos de construção civil, por exemplo, né? Inclusive dentro da classe 2, né? Que a gente chama de classe 2, que são os não perigosos, vamos dizer assim, eles têm ali uma subdivisão, que é os resíduos denominados inertes, né? Que seria, por exemplo, os resíduos comuns de construção civil, seria um exemplo, né? E a outra classe, que é a classe 2A, que são os resíduos comuns, resíduos que nós produzimos nas nossas casas. Essa é uma classificação. A outra classificação é uma classificação quanto à origem, né? Onde o resíduo é gerado. E aí, então, que nós temos esses termos, né? Vocês mesmos acabaram de falar algumas aí. Eu, às vezes, falo meio rápido, viu, gente? Aí, depois, as palavras ficam emboladas. E, então, tem, por exemplo, os resíduos domésticos, os resíduos comerciais, os resíduos públicos, os resíduos industriais, os resíduos hospitalares, que são denominados resíduos do serviço de saúde, os resíduos de construção e demolição, que são os resíduos denominados da construção civil, né? E dentre outros. Recicláveis, não recicláveis, aí vai mudando, né? Mas aí já não entra como classe, aí já é um outro contexto que eu acho que nós vamos conversar muito sobre isso daqui a pouco, né? Sim. Aí nós vamos falar, né, um pouquinho sobre o que é reciclável, o que não é reciclável, né? Sim. Mas, tipo assim, hoje em dia eu vejo uma dificuldade das pessoas separarem as coisas, né? Então, se estiver fazendo uma reforminha pouca, coloca comida, um pedaço de bloco junto e vai tudo pro aterro. Não é bem assim, né? Todo município, por pior que ele trate os seus resíduos, né? Que a maioria não trata bem, eu acho que nós vamos falar muito sobre isso mais para frente, mas todo município ele tem pelo menos 2 locais onde ele dispõe os seus resíduos, né? Um é onde ele dispõe os resíduos domésticos, os resíduos comuns, e o outro local onde ele dispõe os resíduos de construção civil. Sim. Né? Então, esses resíduos de construção civil, né, lembra lá da classe 2B, né, que são os resíduos denominados inertes, né? Então, eles têm um potencial menor de impactos ambientais do que os outros resíduos. Então, quando você vai escolher uma área para dispor de construção civil, eles não têm o rigor, por exemplo, para você fazer a escolha dessa área, não há o rigor que tem para os resíduos domésticos, por exemplo. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Apesar de que, né, lembrando aqui que resíduo de construção civil não é só concreto. Sim, sim. Né? Então, você tem coisas ali, por exemplo, que pode se encaixar, inclusive, com resíduo classe 1. Por exemplo, tintas, né? Resíduos de tintas, de verniz, né? Então, isso é resíduo classe 1. Que deve ser separado, né? Deve ser separado. É que eu acho que o que você falou, por exemplo, você põe uma caçamba na frente de uma obra. Vai tudo. Vai tudo, só que vamos supor, de uma caçamba, uma capacidade da caçamba é 1 tonelada, mais ou menos, quando vai... Ela é cheia de resíduo, de tijolo, de pedra, de areia, de tudo? A gente fala mais em volume, né? Normalmente são 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Então, arredondando, vai dar umas 5 toneladas? Então, 5, 6, de 4 a 6? Dá por aí. Porque tem um peso, né? Uma coisa mais pesada que a outra e tal, mas... Então, vamos chutar 5 toneladas. Então, de 5 toneladas, às vezes vai... Vamos supor que tem 10 embalagens de marmita lá, embalagem ali. Então, no volume de 5 metros cúbicos, essas 10 é um volume muito pequeno, né? Que eu sei que você está falando. Eu acho que foi nesse sentido que você falou de misturar. Foi. Até porque, às vezes, a gente pega... Tem uma caçamba na rua. As pessoas acham que a caçamba é uma lixeira. Põe tudo, né? Aí, esquece de pôr o lixo pra fora, vai lá na caçamba e despeja o seu próprio lixo de casa. Isso a gente não tem controle. Isso é uma questão de gestão, né? Que eu acho que nós vamos conversar um pouco de gestão lá na frente também. Mas o que acontece? Hoje, uma caçamba de resíduo de construção civil, ela é contratada. Sim. Não é? Então, eu preciso contratar essa caçamba.
Então, eu não sei como é que funciona aqui, mas, aí mas lá acho que a empresa teria que separar. Eu, na minha casa, por exemplo, quando eu contrato uma caçamba de resíduo de construção, eu não deixo o meu vizinho colocar o que ele quer lá dentro. Sim. Eu tenho uma responsabilidade por ela enquanto ela está ali na porta da minha casa. Sim. Né? Então, a partir dali, né, aí quando ela sai da minha casa, aí já passa a ser uma responsabilidade da empresa ao qual eu contratei a caçamba. A empresa que locou. Exatamente. Ela é que tem que fazer a destinação correta daquele resíduo. Entendi. E ela é uma empresa que foi contratada para coletar resíduo de construção civil. Então, se ali tem outros tipos de resíduos, a partir desse momento, passa a ser responsabilidade da empresa, certo? Destinar corretamente. Então, ela vai ter um depósito de resíduo de construção civil. Mas foi algumas coisas aqui que são outros tipos de resíduo. Então, é ela que pega aquele outro tanto ela que separa. e destine para onde finalidade específica. Para onde deve ir corretamente, né? E, assim, qual que é a importância de ter uma gestão boa para isso? A gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que cuidar bem do lixo. A gente usa esse termo, do berço ao túmulo. Né? Então, ele desde o momento que a gente produz um resíduo, né, ele passa por diversos processos. Né? Ele tem o processo lá dentro da minha casa ainda, que eu preciso de separar ele adequadamente, depois eu preciso dispor ele a partir da porta da minha casa. Aí entra, por exemplo, a prefeitura, né, no caso de resíduos domésticos, por exemplo, que passa a ser responsável pelo transporte, pela coleta, pelo transporte, pela disposição final desse resíduo ou tratamento, se dependendo da situação. Então, isso é complexo se fazer isso. Né? Até porque nós temos os mais diferentes tipos de resíduos, como nós acabamos de ver. Tem resíduo perigoso, tem resíduo menos perigoso, tem resíduo inerte, tem todo tipo de resíduo. Então, a gente precisa de ter um processo de gestão muito eficaz para que essa trajetória ocorra da forma adequada. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Isso leva uma etapa de todo mundo, todos os geradores, né? Em todas as formas. Desde casa, um exemplo simples, uma pessoa quebrou um copo, embalar ele de uma forma que não vai cortar a mão de quem está coletando, né? Uhum. Uma indústria também, separar o resíduo industrial. Um exemplo bobo, uma ponta de papel, desde que a gente, em casa ou na indústria, uma ponta de plástico, que uma indústria a laser, por exemplo, que foi cortar, preparar um MDF, um suporte, qualquer coisa. Destinar ele da forma correta, né? Identificar a pessoa lá que quebrou um copo de vidro, coloca junto com se for possível, de um isopor, papelão, né? Para evitar os cortes, né? Uhum. Então, eu acho que toda a sociedade participa, né, da geração do resíduo, tanto a indústria, tanto a pessoa, né, a população em geral, uma construção civil, no caso, não seria a indústria da construção civil, né? Então envolve todas as pessoas, né? Todo mundo, né? Exatamente. Será que o maior desafio seria a população? Cada um tem a sua responsabilidade, né? Nós, enquanto cidadãos, nós temos a nossa responsabilidade. Mas existe também a responsabilidade do gestor público. Então, para que um processo de gestão municipal de resíduos funcione adequadamente, né, todos esses entes, esses atores, eles têm que estar em sintonia. Tanto o cidadão, né, quanto as empresas, no caso aí de resíduos ligados a algum processo industrial, por exemplo, né, aí nós vamos falar mais para frente um pouco da questão da logística reversa, que é um negócio importante também, né, e, mais fundamentalmente, o quê? O poder público, que é também responsável por grande parte disso.
E mais do que isso, a gestão pública municipal, ela é responsável por criar um mecanismo de que todo o processo funcione adequadamente, que também nós vamos falar mais para frente, que são os planos de gestão de resíduos sólidos, né? Então, depois eu ainda quero detalhar um pouquinho sobre isso lá na frente. Você conhece alguma cidade que faz essa gestão, tipo, o mais próximo do Joia? Conheço sim. Eu vou então começar a entrar um pouquinho num tema aqui importante, né? Qual que é a responsabilidade do gestor público, né? Ou da administração pública com os resíduos sólidos? Primeiro é o seguinte, existe uma legislação. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo com relação aos resíduos sólidos. Ela é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2305 de 2010. CONAMA, né? Não. É uma lei federal. Uma lei federal, E, então, essa lei estabelece todas as regras, né? E as diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. O problema dessa lei, olha só, ela é de 2010, nós estamos em 2024, ela vai debutar, vai fazer 15 anos, né? E é o cumprimento efetivo da lei. Então, tem diversos pontos nessa lei que já eram para ter sido cumprido pelos municípios há muito tempo e até hoje não foi. Vou dar aqui 2 exemplos iniciais, depois nós vamos falar mais para frente de outros. Mas um dos pontos é o seguinte, todo município tem que ter um plano de gestão de resíduos sólidos, certo? Seja individualizado do município ou se de repente ele pode até ser em consórcio com alguns municípios, né? É um PGR do município. Todo município tem que ter. Só que pode ser só dele sozinho, ou se ele preferir trabalhar em consórcio com municípios vizinhos também, pode ter um plano que envolva um conjunto ali de municípios. Paraíso tem consórcio, não tem? Tem. Então, esse é um primeiro ponto, né? Todo município tem que ter isso. E o segundo ponto, importantíssimo da lei, é acabar com os lixões. Então, a lei estabeleceu um prazo, naquela época lá foi um prazo de 4 anos, para que todos os municípios extinguissem os seus lixões e implantassem sistemas adequados de tratamento ou de disposição correta, né, dos rejeitos, né? Resíduos. Não dos resíduos, mas dos rejeitos. Depois vamos tem uma diferença importante entre resíduo e rejeito, né? Então, aí você me pergunta, mas isso já aconteceu? Todo município cumpriu a lei? Não. Eu diria para vocês que mais da metade dos municípios brasileiros ainda não cumpriram esses 2 itens, sem contar outros. Mas esses 2 não cumpriram. É que eu ia falar também dos sofreu alguma penalidade? Deveria ter sofrido. Mas aí o que acontece? Os próprios agentes que são responsáveis, né, pela fiscalização, ou mesmo o Ministério Público, algumas vezes, ou os órgãos competentes, né? Eles têm uma certa complacência com as prefeituras, porque as prefeituras alegam que não têm os recursos para cumprir tudo que estabelece a lei. Tanto é assim que o que aconteceu? A partir de 2010... vamos dizer, a partir de 2010, não, a partir de 2014, que foram os 4 anos que a lei estabeleceu para que os municípios pudessem se adequar, e eles não se adequaram, aí os municípios forçaram, né, com o Poder Legislativo, né, com a Câmara de Deputados, com a Assembleia lá, para poder mudar a lei, ou seja, prorrogar esses prazos. E esse negócio ficou tramitando lá no Congresso anos e anos, sem que a lei sem que o projeto de lei fosse aprovado. Mas aí, nesse meio tempo, né, os órgãos competentes ficaram ali
como já existia esse negócio, ficaram esperando. Recua, e acabou porque não tem a decisão final, né? E não tinha decisão final, entendeu? Então, com agora, né, em 2022, com o novo marco de saneamento, então se estabeleceu, aí sim, né, como lei, estabeleceu novos prazos. E para vocês terem ideia, esses prazos também acabaram de vencer. Então, até hoje, muitos municípios não resolveram. O prazo foi de 2 anos. Mas se for contar com que era de 2014? Então, tem aí. Porque a outra questão não é só, né, o resíduo sólido, né? Tem o tratamento de esgoto, né? Do esgoto sanitário também, que muitos municípios pequenos não conseguiu ainda cumprir também, né? Exatamente. O tratamento de esgoto sanitário, que é importante, tão como resíduos sólidos, né? Exatamente. Então, voltando à pergunta original, né? Aí tem sim alguns municípios que já estão cumprindo parte do que estabelece a lei, né? Inclusive aqui na nossa região tem já alguns municípios, né? Outros estão batalhando para poder chegar nesse ponto, né? De ter pelo menos, né, no mínimo, ter um plano de gestão de resíduos, né, vigente, aprovado pela Câmara Municipal, e aí ele vai virar lei lá, né? E ter a disposição correta daqueles resíduos que não podem ser reaproveitados, né, que são os rejeitos. Então, para esse rejeito tem que ter também uma disposição correta, por exemplo, num aterro sanitário. Nós ainda estamos numa região desenvolvida do país e do estado, né? Quando vai subindo um pouco mais para o norte, a cultura é outra, né? Da questão de resíduos. Ainda tem muita cultura de queimar, né? O lixo. Exatamente. Se você pegar a estatística aí da onde mesmo, todo mundo queima. Se você for pegar uma estatística aí, né, dos municípios que já estão buscando soluções para esse problema e os que não estão, você vai ver que o percentual dos municípios do Nordeste e do Norte, né, são muito aquém dos nossos. E os mais evoluídos são os do Sul. Depois podemos falar um pouquinho sobre isso também. E o desafio dessa administração seria por falta de recurso? Falta de recurso é a alegação, né? Na verdade, tem muita coisa que você pode trabalhar com pouco recurso. Ou com o recurso que tem, né? Ou com o recurso que tem, entendeu? Não se torna uma prioridade para eles. Exatamente. Eu acho que vai muito por esse viés aí, vai muito por esse caminho. Porque você, por exemplo, elaborar um plano de gestão de resíduos não é algo que tem um custo elevado, não é algo que é complexo demais de ser feito, né? Então, é muito mais a questão de boa vontade mesmo, né? E de ter isso como uma prioridade, né? Isso pode ser feito, né? Lembrando que você elaborar um plano de gestão de resíduos de um município não é simplesmente você contratar uma empresa e falar, eu te pago tanto, você monta o plano para mim. Não funciona dessa forma. Um plano de gestão de resíduos, ele necessariamente tem que ter participação popular. Sim. Né? Isso é obrigatório, tem que ter audiência pública, tem que ter grupo gestor envolvendo pessoas da comunidade para poder participar da elaboração desse plano. Então, ele envolve tudo isso, né? O gestor querer fazer também, né? Igual fazer de empresa. E ter essa cabeça de gestão participativa. Porque, de repente, muita coisa com relação aos resíduos, ele não vai ser decidido pelo poder público. Ele vai ser decidido dentro de uma comunidade que está discutindo o problema, né? E que vai propor soluções para esse problema. Entendeu? É um plano, então, ele tem que ser... Talvez até seja esse o grande ponto aí, né? Será que a pessoa, né, que está ali como gestor público, ele está disposto a isso, né? A discutir com a sociedade quais são os melhores caminhos, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você fala de um plano de gestão de resíduos, eu não estou só falando do resíduo doméstico,
Sim, ou do resíduo público. Eu estou falando de todos os tipos de resíduo. Todas as empresas envolvidas na cidade. Eu tenho que... Todos os tipos de resíduo. É que a gente começa a falar, acho que é muito simples. É o lixo da cestinha da minha cozinha. Não. Não é só... Eu tenho que dar soluções para todos os tipos de resíduos, independentes daquele que seja responsabilidade direta da prefeitura ou não. Né? Eu tenho, então, por isso que um plano de gestão de resíduos, ele envolve primeiro um diagnóstico, onde você vai verificar para cada um dos tipos de resíduos, se eu fazer uma conta aqui, vai dar uns 25, 28 tipos diferentes, e aí você tem que verificar como que o município trata atualmente cada um deles, e aí nós vamos discutir dentro de um grupo participativo quais são as melhores soluções para cada um desses tipos. Entendeu? Então, é um negócio complexo, mas não é caro. Né? Lembra que a gente está falando, mas é por causa de recurso? Não, isso não depende de recurso. Né? Agora, se dispor corretamente. Do caminho, a gente já conversar com a população, fazer as reuniões. Né? Tem um ponto importante, não sei se eu já posso entrar nessa linha, né? Mas tem um ponto importante também, que isso também está lá estabelecido em lei, dentro da 2305, que é o seguinte, ela diz o seguinte, a lei fala assim, de todo resíduo produzido dentro de um município, só 20% é rejeito. Só 20% não tem o que se fazer com ele e tem que ser disposto no solo, por exemplo. Os outros 80% são reaproveitáveis. Então, o que a lei está dizendo com isso? Está dizendo que o município tem que buscar um caminho para poder recuperar esses 80% e não jogar ele lá no aterro como lixo. Resumindo, entendeu? Tentar, a grosso modo, reciclar. Talvez não é tudo reciclar, mas dispor de uma melhor forma. Exatamente. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Então, o município tem que implantar um processo de coleta seletiva. Não existe mais hoje, certo? Opção para o município. Fala, não, aqui no meu município eu não quero, eu vou só trabalhar com coleta convencional. Não. A lei estabelece que os municípios tem que ter coleta seletiva, porque se não tiver a coleta seletiva, ele não consegue recuperar esses 80%. Aqui em Paraíso tem coleta seletiva, não tem? Tem sim. Tem os dias que passa em cada bairro, tem os dias certos, a prefeitura disponibiliza, se eu não me engano, no site, e se ligar e perguntar, mas... eu sei que para coisa eletrônica, aparelho eletrônico, você liga lá, eles buscam também colchão. Na Secretaria de Meio Ambiente também pode destinar os eletrônicos, lâmpadas, e tem alguns pontos também de coleta. Bacana. Tá. Uma coisa importante dentro de um programa de coleta seletiva, né, que isso também está na lei e precisa de acontecer nos municípios. Trazer para junto desse processo, né, de buscar o reaproveitamento, incluir os catadores. Isso é um ponto fundamental. Está bem ligado a cooperativa dos catadores com a prefeitura, tem associação bem ligado aí, eu sei que está bem... bem ligado, tem uma aproximação fazia forte. Parte, não sei se ela faz o CIDASP, sim, ela faz parte do CIDASP. Isso. O convênio. Isso é um ponto importante, né? Os municípios têm que dar esse apoio aos catadores e envolver os catadores no processo da coleta seletiva. Acho que a população, tem gente que não faz nem ideia disso. Falta informação, né? Ou divulgar mais. Um pouco mais. A gente sabe que a gente está dentro ali do processo, dentro do meio, né? Mas sim. Nós podemos, inclusive, ajudar a prefeitura a divulgar, né, os dias e horários de coleta seletiva em cada bairro. Todo mundo pode ajudar. Lá no escritório eu sei o dia que passa, mas lá de casa eu não faço nem ideia. Tá. Não faço. Tá. Então, vamos lá. Eu quero falar quanta coisa ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos fazer as coisas explicadinhas. Né?
vou dizer assim. Primeiro, qual que é a primeira diferença, né, entre uma coleta convencional e a coleta seletiva, né? A coleta convencional, o que a gente faz? A gente pega todo o lixo que é produzido na nossa casa, que a gente chama de lixo, que muitas vezes não é lixo, né? Mas a gente bota tudo dentro de um saco, bota na porta da nossa casa e daí para frente não quero nem saber o que está acontecendo com ele. Não é assim? Isso é o que acontece na coleta convencional. Na coleta seletiva, o primeiro procedimento, ele vai estar lá dentro da minha casa, né? Ou seja, eu vou ter que separar os materiais que podem ser reciclados ou não, né? Então, num primeiro momento, a gente pode separar em 3 tipos, né? Posso interromper rapidinho? Pode. Você separa o lixo na sua casa? Separo e passa. Aí eu senti valor. E passa lá os catadores toda segunda-feira para coletar os recicláveis. E eu guardo os recicláveis a semana inteira para eles chegarem segunda-feira, tá tudo bonitinho, limpinho, inclusive, na porta da minha casa, para eles poderem pegar. Isso aí, parabéns. Todo mundo fazer. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Sim. Então, o primeiro passo é esse, é separar. Eu posso separar em 3 partes, né? A princípio. Lá em Passos, a gente não separa em 3, só separa em 2. Eu vou explicar por quê. Mas, a princípio, vamos pensar assim, eu vou separar em 3. Quais são essas 3? São os, a gente chama de recicláveis secos, né? Que é plástico, papel, vidro, né? Esse é um tipo. O segundo são os orgânicos, né? Que geralmente é o quê? Aquele lixinho de cozinha, né? Que tá ali, resto de comida. Às vezes lá no jardim, lá da minha casa, eu fiz um desbaste na grama, cortei uns galhos. Então isso é os resíduos orgânicos. E o rejeito, que é aquele que eu não vou usar para nada. Geralmente é lixo de banheiro, ali na cozinha, às vezes é filtro de pó de café, alguma coisa assim, olho, né? top. Aí esse é o rejeito. Então, esses 3 tipos eu tenho que colocar em dias específicos na porta da minha casa para que venha a coleta e colete só aquele material estabelecido para aquele dia. Em Passos é assim? Né? Não. Ah, tá. Em Passos não é assim. O que acontece? Por que acontece lá em Passos? Lá nós até temos em alguns bairros a coleta seletiva, mas ela não é institucionalizada, ela não é uma coisa estabelecida pela prefeitura. A prefeitura dá o apoio, talvez até aqui em Paraíso seja parecido com isso. Lá, a prefeitura dá um apoio para a Associação dos Catadores, né? Aí a Associação dos Catadores é que fez todo esse engajamento popular lá na cidade, né? E até a UENG teve apoio da UENG para poder fazer isso na época. E aí, então, eles estabeleceram o dia de coleta do reciclável. Né? No meu bairro, por exemplo, na segunda-feira. Então, aí a gente coloca para os catadores lá na segunda-feira, eles passam um caminhão e coletam lá. É diferente, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, do Glória, de São João Batista do Glória. Esse São João Batista, até eu que estou fazendo um trabalho com eles lá, a minha empresa com a prefeitura. Então, lá é diferente. Lá, a coleta seletiva lá, ela é institucionalizada, ela já foi acampada pela prefeitura. Então, a prefeitura estabeleceu os dias lá de recicláveis, que é terça, quinta e sábado, e o dia do rejeito, com o orgânico, que é segunda, quarta e sexta. Entendeu? Eu acho que Paraíso está dessa forma também. Então, estabelecido os dias em cada bairro que passa. Mas é na cidade inteira? Eu não sei. Não, para isso tem que ter todo um programa de sensibilização antes. Vamos falar, depois mais pra frente vamos conversar sobre isso. Saco acho também, importante. Né? Tem cor de saco, alguma coisa assim. Não tem cor de saco, não. Não. Eu vou explicar isso. Tem que ter o programa de sensibilização. Isso aí nós vamos conversar sobre isso. Mas deixa eu só fechar esse assunto dos 3 tipos e por que é 2 ou por que é 3. É 3 quando você tem na cidade um sistema de compostagem. Aí você tem o que a gente chama de UTC, Unidade de Triagem e Compostagem. Aí você separa em 3. Quando não tem, aí não tem jeito. Aí a gente trabalha só com 2 tipos, que a gente chama de resíduo seco e úmido. Aí você mistura o rejeito com o orgânico, porque
esse não adianta você mandar para a associação de catadores, porque eles não têm o que fazer com isso lá. Entendeu? Então, lá em Passos, por exemplo, a gente separa. Esse chorume vai tudo pro solo. Hein? O chorume. Mas aí já é outra coisa, é outra história. E aí, lembra que eu falei que não pode ter mais lixão? Sim. Né? Aí tem que ter um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Isso. Depois, vocês vão me perguntar qual que é o papel do engenheiro nessa história. Aí eu vou contar. Aí um dos pontos é exatamente a questão do aterro sanitário. Entendeu? Então, é isso. Agora, respondendo esse ponto aí, né? Falou, mas se aqui tem coleta seletiva, como é que eu não estou sabendo? Você não está sabendo por quê? Porque não houve um programa de coleta seletiva no município estabelecido de forma que toda a população fosse, primeiro, sensibilizada e depois, primeiro informada, depois sensibilizada e depois orientada. Entendeu? Então, tem que existir um programa para isso, né? E não é fácil. Eu falo, às vezes eu brinco sempre, assim, quando as pessoas me perguntam, de tudo que você faz na área de resíduos sólidos, o que você acha mais difícil? Eu acho que talvez a coisa mais difícil que tem é você conseguir implantar um programa de coleta seletiva eficaz no município. Muito mais do que você fazer um projeto de um aterro sanitário. Por quê? Porque você está mexendo com a cabeça das pessoas, com a cultura das pessoas. E você tem que mudar isso, né? Você tem que fazer com que as pessoas entendam a importância disso, né? E aí entra 2 pontos. Importâncias em dois campos. O primeiro é o campo ambiental, né? Porque se eu tiver um bom programa de coleta seletiva e conseguir recuperar esses 80% que eu não vou aterrar, ou seja, eu estou diminuindo muito os impactos ambientais eventualmente gerados com a disposição incorreta desses resíduos. Primeiro ponto. E o segundo ponto é social. Porque quem que é o grande beneficiário de todo esse processo? O catador. O catador de materiais recicláveis. Entendeu? Então, hoje, quando você não tem no município um programa de coleta seletiva, você acha que não tem catador? Tem catador. Só que o catador, ele cata no meio do lixo. Entendeu? Ele tem que revirar o lixo. De repente, corta a mão, de repente tem ali um produto que pode contaminar ele. E é um trabalho, né, insalubre, é delicado. Completamente insalubre. Então, quando eu consigo fazer esse processo de separação, né, eu estou ajudando o catador. Estou ajudando ele, primeiro, nas condições de trabalho dele, né, que aí não deixarão de ser insalubres, como você disse, né? E segundo, que eu estou melhorando em muito a renda deles. Sim. Porque eles vão conseguir recuperar uma quantidade muito maior de material e material mais limpo, com valor econômico melhor. E tem que valorizar essa mão de obra também, que é difícil, passa por situações difíceis. E normalmente, em muitos casos, a gente vê que é o último caso da profissão que a pessoa não conseguiu trabalho na área, na outra área. Vou catar lixo. Perfeito. Não é catar o lixo, né? Vai coletar o resíduo, né? O resíduo reciclável nas moradias, nas casas, na rua, né? Perfeito, você colocou o ponto-chave, né? São pessoas que elas necessitam, né, de um apoio social e um apoio laboral, vamos dizer assim. Sim. E aí, aí que entra, muitas vezes, o trabalho ou a participação do engenheiro. Porque pensa aqui comigo, eu vou pegar todos os meus resíduos recicláveis e vou encaminhar para a associação de catadores. Os catadores vão ser responsáveis por isso. Acontece que quando chegar lá um volume vultuoso de resíduos, coitado, eles não têm uma capacidade operacional, laboral e até financeira de conseguir trabalhar com isso. E aí que entra o engenheiro. Entendeu? Dando esse apoio lá na central de triagem deles, né? Como que nós vamos operacionalizar todo esse processo aqui? Certo?
Quais devem ser as suas condições de trabalho, de segurança do trabalho, por exemplo? Que tipo de EPI que você vai precisar de usar? De que maneira que você vai usar isso? E depois até na parte contábil também. Porque, coitado, eles têm dificuldades até de buscar o escoamento para a venda desse material. Muitas vezes tem gente boa, mas tem muita gente de má fé, que isso que a gente chama aí de atravessadores. Não estou falando que todo atravessador age de má fé, não, tá? Mas existem alguns, certo? Que eles tentam cativar de alguma maneira o catador, sendo que, por outro lado, ele poderia conseguir um valor muito maior pelo material dele. Entendeu? Entendi. E aí é que entra o engenheiro também, para ajudar nesse processo. Caramba. É complexo e importante. É muito complexo. É muito. Oi. Fala aí, repete. Pode falar. Próxima temporada vai ter que colocar Já devia ter aí o microfone para produção. Logística reversa. Sim, sobre a logística reversa. Também, vou voltar lá de novo no ponto da lei. Também é um ponto que está muito bem estabelecido na lei, certo? Que aí é uma questão que não é só uma questão do município. Isso envolve uma cadeia muito maior, né? Então, tô só explicando rapidamente o que é logística reversa, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Quando eu vou lá no supermercado e vou comprar um leite longa-vida, por exemplo, né? Então, o que aconteceu? Teve toda uma trajetória para esse leite chegar lá no supermercado, né? Desde da indústria, de quem fabricou a embalagem longa-vida, né? Para levar, botar na gôndola do supermercado. De lá eu pego esse leite, levo para minha casa, uso o leite que está dentro daquela caixinha, e aí o que eu vou fazer com essa caixinha? Entendeu? Geralmente o que a gente faz? Você joga no lixo, né? E hoje, de fato, né, esse exemplo específico, eu não tenho muito o que fazer mesmo. Por quê? Porque ainda não está estabelecido um programa de logística reversa para isso. Tipo... Entendeu? O que é logística reversa? É o retorno dessa embalagem... Vou falar o nome. Coca-Cola retornável. Por aí. Então, essa caixinha longa-vida que eu usei o leite e descartei, ela deveria ter todo um processo de volta até ela chegar novamente na indústria para ser reciclada e ser transformada de novo, ou em uma caixinha de novo longa-vida, ou em qualquer outro produto. Entendeu? Então é isso que a gente chama de logística reversa. A lei, ela estabelece já critérios de logística reversa para 6 tipos de produtos, né? Vou ver se eu lembro de cor aqui eles. São os eletrônicos, pilhas e baterias, óleos comestíveis, embalagens de agrotóxicos, sim. Pneus, certo. E qual que é o outro? Eu falei 5 ou eu falei 6? Hein? Não, eu tô tentando lembrar aqui também. Vou lembrar o outro. Daqui a pouco eu lembro. Mas são vidros, esses. Garrafas e vidros? Não. Esses não. Esses não estão estabelecidos na lei. Tá. Né? E aí, para muitos desses, o nosso sistema já está muito bem encaixado. Quer um exemplo bem prático aí? Embalagem de agrotóxico. Hoje, sim, você consegue recuperar aí em torno de 90%. De embalagem de agrotóxicos. Para pegar um novo, você tem que levar o antigo? Não tá vendo? Isso já é um processo dentro da logística reversa. Não sei porque eu sei disso, mas dentro da logística reversa. Entendeu? Esse já está muito legal. Pneu também está legal. Né? Hoje, os municípios, primeiro as próprias revendedoras, elas já têm que dar uma destinação. Aí, muitas vezes, ela faz um acordo,
essas empresas, né, onde a gente vai lá comprar pneu e tal, né, elas entram em um acordo com a prefeitura, geralmente a prefeitura, ou então elas mesmas se reúnem e montam o que a gente chama de ecoponto, ali no município, né, aí leva para lá. Quando está lá, os fabricantes de pneus já tem também uma empresa associada ali que só para recolher esse material. É uma obrigação da indústria. Aí a indústria vai lá. Só que ela não vai lá recolher o pneu da garagem da sua casa. Ela vai, quando tiver uma carreta que ela consegue preencher, para ela poder levar. Então, esse também já funciona bem. É que os resíduos que têm valor, ainda estão muito atrasados. Lâmpada fluorescente. Exatamente, produção lembrou aqui. É porque hoje lâmpada fluorescente já está quase que acabando, né? Ninguém usa. Hoje é lâmpada de LED, né? Então, acho que foi por isso que eu esqueci dela. Mas aí, então, outros, por exemplo, vocês comentaram aí mais cedo sobre resíduos eletrônicos. Esse ainda é um negócio que tem que melhorar muito, né? Tem alguns... Lá na UENG, por exemplo, nós temos uma central lá de recebimento, sabe? Mas eu acho pilha também muito complicado. Pilha também, né? Distribuir mais pontos do Papa-Pilha, né? De estabelecimentos comerciais. E a gente teria que ter um Papa-Pilha em casa. Porque eu tenho, você não tem, não? Eu não tenho. Tem que ter. Se você pega uma latona assim, ó, vai jogando pilha, tudo lá. Eu gosto de coisa com a bateria, eu não compro nada com pilha. Eu tenho, aliás, eu tô precisando já de descartar as minhas, porque a lata já encheu, eu tô colocando do lado. No escritório eu tenho Papa-Pilha. Que é tudo Bluetooth agora, eu gasto uma pilha a rodo. Vamos tentar de colocar na associação e de vez em quando a gente coloca... eu acho que é um... no CREA, na associação. A gente tem que pensar o seguinte, nós somos cabeças pensantes, vamos dizer assim, né? E de certa forma, nós temos um poder de comunicação com a comunidade de uma forma geral e até um poder de persuasão com a comunidade, né? Então, acho que a gente precisa fazer primeiro para depois, né, ir lá e ajudar com que outras pessoas também façam, né? Por quê? Porque muitas vezes elas não recebem a informação, né, e não têm o conhecimento que a gente tem para poder tomar uma iniciativa própria, né? Então a gente precisa de estimular. Né? Eu achei que para isso está bem. Tá ok. Só falta mesmo comunicar mais a sociedade. Dos dias, né? Ajudar na comunicação. E essa questão do resíduo eletrônico não é um problema só de Paraíso, mas de um geral, né? Eu acho que a faculdade Libertas também recebe. Isso é legal. Porque ali, você tendo essa centralzinha de triagem ali, né? Tinha lugar que também coletava óleo, né? Deve ter. Deve ter. Óleo de cozinha, né? Pra fazer deve sabão, ter. essas coisas. Isso é bem comum, sabe? Hoje os municípios, às vezes, eles já têm algumas iniciativas. Muitas vezes são algumas entidades que fazem. Lá em Passos, por exemplo, é o Lions. Os Lions têm um projeto muito bacana, certo? De coleta de óleo comestível. E bem grande, eles agora estão pegando até de cidades ali do entorno ali. Legal. É um negócio bem bacana. A educação também é um ponto para chegar, né? Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente chegar na Secretaria de Educação, fazer uma campanha em todas as escolas municipais, estaduais, particulares, porque se vem do filho para o pai, esse interesse, aí o pai desperta, né? Meu filho está sabendo, eu tenho que procurar saber isso aqui. Eu acho que é um primeiro caminho. Até chegar na faculdade, né? Que a educação vai envolvendo todo mundo. A educação ambiental, ela permeia praticamente todos os pontos que nós falamos aqui. Quando a gente fala, né, de que as pessoas elas têm que compreender o processo, elas têm que mudar o conceito, né? Tem que mudar o comportamento com relação a resíduos, né? Quando eu falo de sensibilização, né? De você sensibilizar as pessoas para que elas entendam o problema e aí queiram mudar, tudo isso, né? Se a gente for falar de uma forma bem clara, a ferramenta para que isso aconteça
é a educação ambiental. Entendeu? Então, tudo isso está envolvido dentro de um processo de educação ambiental, né? Agora, como que se faz, quais que são, né, os instrumentos que eu posso utilizar, ou as estratégias, né? As estratégias que eu posso utilizar para poder exercer a educação ambiental. Então, uma delas é a escola, mas não é a única. A escola é uma importantíssima, né? E começar lá no início mesmo, né? Com crianças, né? Que é muito mais fácil de você fazer, do pré de ter esse poder de persuasão, né? E começar ali, né? E ir daí para frente, obviamente, mas a gente precisa também de exercer a educação ambiental com os adultos, dentro, e muitas vezes dentro da casa das pessoas. Porque quando a gente fala, por exemplo, né, voltando um pouquinho ao assunto aí da coleta seletiva, quando a gente fala da questão do formato de sensibilização para implantar um programa de coleta seletiva, um dos principais pontos que eu sempre falo e sempre exerço quando eu uso isso junto com as prefeituras é o que a gente chama de campanha porta a porta. O que é isso? A gente vai de casa em casa. Então tem que ter um agente para ir de casa em casa, sentar com a pessoa lá dentro da casa dela, né, e conversar com ela. Falar, por que isso é importante? É por isso, por isso, por isso. Você pode nos ajudar? Né? O seu vizinho já falou que vai ajudar, você pode ajudar também? E nós precisamos disso. E quem que vai ser favorecido com isso? A gente explica, né? Isso vai ser o catador de material reciclável, né? São aquela pessoa que você vê de repente catando aqui na beira da sua casa. Você está ajudando essa pessoa. Você está permitindo que essa pessoa tenha um trabalho digno. Entendeu? Então, isso também é educação ambiental. E esse ponto, dentro de um programa de coleta seletiva, é importantíssimo. Você ir casa a casa. Agora, mas quem que vai fazer isso? Você pode, de repente, fazer uma parceria com a universidade, por exemplo, dentro de um projeto de extensão, mas também o próprio agente público, o agente da zoonose, por exemplo, o agente do PSF. Aproveitar ele, pode fazer isso. Exatamente. Ele já está indo na casa. Entendeu? Da zoonose, né? Pessoal da dengue, né? Que é da turma da zoonose. Então, são agentes que já são agentes públicos que, se eles forem treinados, eles podem fazer esse papel perfeitamente. Perfeito. Tá certo? Colares do céu. Já deu tempo? Já deu tempo. E falta... Eu acho que o Burke com a Patrícia Duarte, que são os donos do estúdio aqui, eles também têm um podcast. E o Vinícius, que é marido da Patrícia, também tem um podcast. Eu tô achando que o Burke tá paquerando você aqui, viu? Tô achando que você vai ter outros convites, viu? Só que eles são mais polêmicos, viu? Ele foi muito maldoso comigo aqui. Vou pensar. Mas, Colares... Tinha muito mais assunto, né? Ficava mais uma hora tranquilo. Nossa, cara, passou muito rápido, meu Deus. Quanta informação. Mas muito obrigada. Nada. Você gostou do podcast? Gostei. Podemos fazer outro, que tá, como diz o... Acho que foi metade do assunto. Nem folheou a outra página. Não, tá na primeira página aqui. Quem sabe a segunda temporada ainda tem a parte 2, né? Vamos tentar a segunda temporada com o CREA. O presidente vai estar aqui semana que vem e vai nos ajudar, né? O que vai ter, Jean? Aproveitando, se você estiver na região, né? Sei que você mora em Passo, mas você vem bastante na região. Na terça-feira, dia 29, às 18 horas, vai ter uma palestra para os engenheiros recém-formados, e às 19 horas é reinauguração da inspetoria do CREA. Aproveitando para convidar todo mundo. Foi reformada. Foi reformado, o salão de eventos e de palestras está reformado para receber todo mundo. E o presidente do CREA Minas vai estar vindo a São Sebastião do Paraíso. Vai estar visitando a inspetoria do CREA e a associação nossa aqui de engenheiros. Então, se você estiver aproveitando o convite para estender a você, todos os engenheiros, a população, quem que gostar do assunto pode se sentir convidado aí.
Beleza, então aí, obrigado. Político, não é? Convite. Mas tem que ser, alguém tem que fazer esse papel, né? Meu professor foi bom, viu? Meu professor foi bom. A gente tem que ter esse papel, né? É importante esse papel. Que a gente fica falando assim, ó. Às vezes a gente critica aquele que tá fazendo. Então deixa eu ir lá fazer, porque eu sei fazer melhor. Então... Não, eu deixo o João, eu dou graças a Deus. Colares, muito obrigada. Nada, eu Espero que agradeço, encontrar você novamente. João, mais uma vez, nós dois. Obrigado, muito obrigada. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Colares. Informação muito boa pro pessoal. Tô à disposição. Pode falar. Não, acabou? Acabou? Então tá bom. Segue a gente nas redes sociais, curte, compartilha, segue a gente. E até a próxima. Um beijo e tchau.